glorificado e exaltado és o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, que o Senhor Jesus continue agraciando a sua vida, que o Senhor Jesus continue fazendo maravilhas na sua vida, que a bênção do Senhor Jesus esteja sempre sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua despensa, sobre a sua água, sobre o seu pão, sobre o seu salário, para que dia após dia você possa viver, sobreviver debaixo da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada revela que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Toda pessoa que vive debaixo da bênção de Deus, ele vive em paz, ele vive alegre, ele vive feliz, ele vive animado e tudo que ele faz dá certo, porque a bênção de Deus, a bênção de Jesus, a bênção do Espírito Santo sobre as nossas vidas é uma fonte de prosperidade, é uma fonte de vitória, é uma fonte de gozo, é uma fonte de suprimento, é uma fonte que vai jorrando para a nossa vida a presença do Senhor. Que o Senhor Deus, dia após dia, seja contigo na sua caminhada, na sua fé, nas suas orações, que o Deus Todo-Poderoso esteja sempre atento para dizer para a sua oração sim, para dizer para a sua fé sim. Segundo a Bíblia Sagrada, neste dia eu quero estar ministrando sobre fato importante para a vida do homem. A Bíblia Sagrada revela em Tiago, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Amados e queridos irmãos, esta é uma atitude que todos os servos de Deus, que todos os homens deve tomar no seu dia a dia, todos os dias está se aproximando da presença de Deus. Segundo Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos orienta a buscar em primeiro lugar a poderosa, a bendita, a eficaz presença de Deus. Quanto mais nós se aproximamos da presença de Deus, mais a presença de Deus se aproxima das nossas vidas. E quando Deus se aproxima das nossas vidas, pode ter a certeza, pode ter a vitória, pode ter a convicção, pode ter a fé, pode ter a esperança que Deus se aproxima das nossas vidas para nos conceder a vitória, para nos conceder o milagre, para nos conceder a bênção. Amados e queridos irmãos, primeiro fato importante para a vida do homem é: o homem sem a presença de Deus jamais viverá avivado. A Bíblia Sagrada revela em Amós capítulo 5 e o versículo 4, assim diz o Senhor: ó casa de Israel, buscai-me e vivei. Meus amados e queridos irmãos, estamos vivendo nos tempos dos fins, e aonde a morte espiritual tem tirado muitas pessoas da presença de Deus, aonde a morte espiritual tem lançado muitos servos, muitas servas no mundo, aonde a morte espiritual tem abatido muitas pessoas na fé, aonde a morte espiritual tem assim derrotado muitas pessoas. As pessoas têm dado ouvido à voz da morte espiritual, e quem dá ouvido à voz da morte espiritual, em primeiro lugar, ele para de orar. Em segundo lugar, ele perde a presença de Deus. Em terceiro lugar, ele passa a viver uma vida de pecado. Mas, segundo a Bíblia Sagrada, se nós continuamente se aproximar da poderosa presença de Deus, nós vamos conseguir vencer, em primeiro lugar, a morte espiritual. Nós vamos conseguir vencer, em segundo lugar, o mundo. Nós vamos conseguir vencer todas as coisas que queira nos tirar do propósito de salvação que há em Cristo Jesus. Bendito o varão, bendita a varoa que continuamente se aproxima da presença do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. As Escrituras Sagradas revelam, no Salmos 9 e o versículo 10,
que aqueles que se aproximam do Senhor, o Senhor não lhe desampara. Quem se aproxima de Deus continuamente tem o apoio de Deus nas lutas, tem continuamente o apoio de Deus nas aflições, tem continuamente o apoio de Deus nos ataques satânicos e demoníacos de Satanás. Amados e queridos irmãos, é tempo da nossa vida que está perante a presença de Deus. Deus, nesses últimos dias, quer encher o seu povo da sua gloriosa presença, mas para que as nossas vidas venham a ser cheias da presença de Deus, é necessário nós tomar esta atitude de fé, que as Escrituras Sagradas estão nos instruindo, que as Escrituras Sagradas estão nos iluminando, que as Escrituras Sagradas estão nos iluminando, dizendo: chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Meus amados e queridos irmãos, um homem cheio da presença de Deus pode ter a certeza, na frente ou atrás, do lado à direita ou do lado à esquerda, ele sempre viverá uma vida de triunfo, ele sempre viverá uma vida de vitória, ele sempre viverá uma vida cheia da graça de Deus. Meus queridos e amados irmãos, Jesus Cristo, ele é a fonte do avivamento. Um homem que não tem a presença de Jesus, ele não tem avivamento na sua vida. Mas um homem que se aprofunda na presença do Senhor e Salvador Jesus, pode ter a certeza e a segurança que jamais a morte vai vencer ele. Ele passa a ter vitória sobre a morte eterna. Ele passa a ter vitória sobre a morte moral. Ele passa a ter vitória sobre a morte espiritual. Ele passa a ser um homem de Deus na terra dos viventes, mais do que vencedor para a glória de Deus. O homem sem a presença de Deus jamais viverá avivado. Mas um homem que vive na presença de Deus e que vive cheio da presença de Deus, ele sempre viverá avivado, avivado para conquistar os seus projetos de vida, avivado para conquistar a realização dos seus sonhos, avivado para conquistar as vitórias ao qual o seu coração almeja. As Escrituras Sagradas revelam no Salmo 37 e o versículo 4, assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Meus amados e queridos irmãos, a presença de Deus nos proporciona a realização dos nossos sonhos. A presença de Deus nos proporciona a realização dos nossos desejos. Te deleita na presença de Deus e o avivamento virá sobre a tua vida. E Satanás jamais conseguirá aplicar na sua vida a morte espiritual. Quem se aproxima de Deus vive uma vida de avivamento. Em segundo lugar, segundo fato importante para a vida do homem: o homem sem a ajuda de Deus, jamais ele conseguirá vencer o diabo. A Bíblia Sagrada revela em Tiago capítulo 4 e o versículo 7: sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus amados e queridos irmãos, a maneira mais fácil, a maneira mais importante, a maneira mais eficaz de vencer todos os ataques de Satanás é o homem e a mulher obedecendo a voz de Deus, obedecendo os propósitos de Deus, obedecendo a presença de Deus, é vivendo com Deus e resistindo todos os ataques de Satanás. Meus amados e queridos irmãos, jamais dê ouvido para a voz do diabo, jamais dê ouvido para a voz de Satanás, porque o objetivo de Satanás é matar, destruir e roubar. Mas quem dá ouvido à voz de Deus, ele é um bem-aventurado, ele é um bem-sucedido, ele é um homem honrado, porque o objetivo da voz de Deus é abençoar o homem. O objetivo da voz de Deus é dar vida e vida com abundância ao homem. O objetivo da voz de Deus é salvar o homem. A Bíblia Sagrada revela em Isaías capítulo 45 e o versículo 22, assim diz o Todo-Poderoso: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Meus amados e queridos irmãos,
segundo as Escrituras Sagradas, o diabo, o nosso adversário, anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas uma coisa é certa: quem vive com seu olhar aplicado na presença de Deus, jamais Satanás conseguirá vencer a ele, porque a presença do nosso Deus, aleluia, nos proporciona a salvação. A presença do Senhor nosso Deus nos proporciona o socorro. A presença do Senhor nosso Deus nos proporciona a segurança. Um homem cheio da ajuda de Deus, continuamente ele vencerá todas as batalhas que possa vir contra a sua vida. A Bíblia Sagrada revela em Isaías capítulo 41 e o versículo 10, assim diz o Senhor: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque o Senhor sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A mão de Deus continuamente está nos proporcionando a ajuda que vence todos os ataques de Satanás. Terceiro fato importante para a vida do homem: um homem sem fé jamais agradará o Senhor Deus. Meus amados e queridos irmãos, é necessário crer, é necessário acreditar, é necessário confiar, é necessário ter fé nas promessas do nosso Deus. Todo homem e toda mulher que se aproxima do nosso Deus com fé, ele alcança as suas vitórias, ele alcança a resposta para a sua oração, ele alcança a bênção a qual o seu coração deseja. Um homem que vive com fé no Deus Todo-Poderoso, ele consegue vencer todos os impossíveis da sua vida. Um homem que tem fé no Deus Todo-Poderoso, ele consegue saltar as muralhas que queiram impedir na sua caminhada. Um homem que tem fé em Deus, ele agrada ao Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 e o versículo 38, o justo viverá da sua fé. A sua vitória está na sua fé em Deus. Que o Senhor continue te abençoando com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. E graças a Deus.